Olá, queridos amigos e amigas. Nós estamos no mês de setembro, que é o mês escolhido para a prevenção ao suicídio. É chamado de Setembro Amarelo, uma campanha mundial de prevenção ao suicídio. E nós, como igreja, queremos fazer parte dessa prevenção. Inclusive, o tema do nosso último culto, dia 19 desse mês, foi este. E aqui eu quero, de forma bem resumida nesse vídeo, novamente tratar deste assunto. A primeira pergunta é, afinal, o que leva as pessoas a tirarem a sua própria vida? Existem várias razões, algumas delas são talvez uma perda financeira muito grande, talvez uma grande decepção amorosa, um divórcio traumático, talvez o uso de drogas, overdose, talvez a culpa, vingança e ainda outros motivos. Mas sem dúvida alguma, o principal motivo que tem levado pessoas a tirarem a própria vida é a depressão. E a depressão é uma doença. Nós precisamos afirmar isso. É um fato. A depressão é uma doença e deve ser tratada como tal. Como é tratada a depressão? Com um tratamento psiquiátrico, remédios, com psicólogos, terapia e com a fé. Sem dúvida alguma, a igreja, a comunhão, o apoio dos irmãos, o encorajamento dos irmãos, a palavra de Deus, a oração, tudo isso é fundamental para o tratamento da depressão, mas não exclui os outros tratamentos. Meus amados, a fé não está contra a ciência. Deus, ele deu essa inteligência ao ser humano e Deus abençoa a ciência para o nosso bem. Meus amados, nós não podemos ter este preconceito, esse pensamento infundado, como alguns pensam e dizem, de que cristãos não podem ter depressão, ou de que depressão é falta de fé. Isso é uma bobagem. Nós não podemos pensar assim, porque não é correto. A depressão, ela é uma doença. Assim como cristãos têm miopia, estigmatismo, colesterol alto, diabetes, pressão alta e outras coisas, cristãos também podem ter depressão e devem tratar. Eu quero ler para vocês a palavra de Deus lá de Salmo 142, versículo 7, que diz: Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. A depressão é uma prisão, é uma escuridão, é horrível. E nós não queremos atrapalhar ou impedir de que as pessoas busquem ajuda por causa de um preconceito. Meus amados, se vocês têm o problema, a doença, estão sofrendo com a depressão, busquem ajuda. Se você vê que alguém está sofrendo com isso, ofereça ajuda. Nós precisamos ficar atentos ao tema suicídio. É grave, é uma tragédia que tem assolado muitas famílias. E eu quero ainda desfazer um mito. Existe um ditado popular que diz assim: cão que late não morde. E ele é usado no sentido de que quem fala que vai se suicidar não se suicida. Mentira. Mais de 80% das pessoas que cometeram suicídio deram evidências de que fariam isso. Nós precisamos ficar atentos a comportamentos ou a frases, porque quando as pessoas dizem alguma coisa a respeito disso, na verdade, elas estão pedindo ajuda, elas estão pedindo socorro, elas estão dizendo: olhem para mim. E nós precisamos olhar e precisamos ajudar. Eu quero encerrar esse vídeo tão breve de um assunto tão amplo, mas dizendo: busque ajuda ou ofereça ajuda a quem precisa.
nós queremos fazer a nossa parte para que pessoas não atentem contra a sua própria vida, mas possam ter a esperança em Deus. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe, para que também nós aqui em Rio Brilhante sejamos uma igreja acolhedora, uma igreja terapêutica, uma igreja que ajuda as pessoas no processo de cura. Que Deus nos abençoe. Amém.